E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui testando, saber se o microfone tá funcionando. Hoje a gente tem uma live que é uma live de encerramento, né, das nossas atividades que a gente está desenvolvendo ao longo do ano. E nessa live, como eu costumo fazer lá no YouTube, mas hoje eu decidi fazer aqui com vocês, que nessa live a gente vai falar um pouco sobre a anatomia do sistema nervoso e entender sobre um pouco sobre esse mundo, né, sobre a complexidade desse mundo da anatomia do sistema nervoso, né? Então, diante disso, nessa live eu vou deixar ela gravada para que posteriormente qualquer um que tem interesse em entender um pouco mais sobre esse mundo e a complexidade da anatomia do sistema nervoso possa assistir, né? E é justamente a proposta dessas últimas lives, né? Fazer com que vocês consigam assistir durante o período das férias e, consequentemente, aproveitar do tempo para conseguir, consequentemente, assistir de uma forma mais tranquila, né? Sem ter tanto aperreio ao longo do período. Então, quando a gente fala sobre a anatomia do sistema nervoso, eu vou iniciando e daí vocês podem tirar suas dúvidas conforme foi feito no ao vivo da semana passada, né? No ao vivo da semana passada, para quem não acompanhou, foi um ao vivo que estava falando sobre. Foi um live, na verdade, que estava falando sobre anatomia do sistema cardiovascular, né? Lá na anatomia do sistema cardiovascular, eu acredito que eu consegui falar não só sobre a complexidade da anatomia do sistema cardiovascular, mas eu também falei sobre alguns casos clínicos importantes que poderiam ser aplicados ali para os estudantes da área da saúde entenderem, né? Bem, diante disso, vocês podem deixar nos comentários aí qualquer coisa que eu vou respondendo, certo? Quando a gente vai falar sobre a anatomia do sistema nervoso, é importante a gente lembrar inicialmente sobre as células e o próprio tecido do sistema nervoso. A gente lembra inicialmente que o cérebro ele é composto por um tecido nervoso, que esse tecido nervoso ele não só contempla com neurônios, ele contempla também com outras células, como as células da glia, né, e etc. Células que vão estar ali norteando todo o tecido nervoso. E basicamente os neurônios, eles são células, né, fidedignas que não têm a capacidade de fazer mitose, como a gente está habituado a entender que todas as células elas têm a capacidade de fazer mitose. Muitos estudos descrevem que os neurônios, né, que são essas células que fazem parte ali do componente do sistema nervoso, ela não tem a capacidade de desenvolver mitose. Então, diante disso, nessas células, a gente pode observar que os neurônios, eles estão voltados ali para trazer uma funcionalidade de propagar o impulso nervoso. Propagação do impulso nervoso para que ocasione em dois tipos de situações, onde ele pode desenvolver esse impulso nervoso, desenvolver atividades motoras para o organismo, seja para que você consiga executar algum tipo de atividade, né, para que você consiga andar, exercitar e etc, né, atividade motora e a atividade sensorial, né? Essa atividade sensorial que também pode ser desenvolvida pelos neurônios, essa atividade sensorial é justamente para fazer a percepção térmica, percepção tátil e assim sucessivamente. Existem grupos de neurônios que vão ficar mais voltados para esse tipo de atividade motora, existem grupos de neurônios que vão ficar mais voltados para a atividade sensorial e existem também os neurônios mistos, né? Esses neurônios mistos, eles acabam que tendo a contribuição de duas atividades. Boa tarde, Denise, boa tarde. Então, a gente pode observar que esses grupos de neurônios, eles estão ali voltados na massa encefálica, né? Desencadeando ali funcionalidade para o próprio sistema nervoso. E quando a gente fala sobre o sistema nervoso, a gente lembra que esse sistema, ele está contemplando com o cérebro, né? Que ali a gente está falando sobre as atividades que podem ser desenvolvidas no cérebro, né? Que são atividades de comando e o sistema nervoso periférico, que é aquele que conduz. Quando a gente fala sobre o sistema nervoso periférico, a gente está falando sobre um sistema que está mais voltado para fazer a propagação mesmo, né, daquele impulso nervoso que foi desencadeado lá no sistema nervoso central. E quando a gente está falando sobre o periférico, a gente está falando sobre um sistema de nervos, de gânglios, de terminações nervosas, né? É como se fosse um conduto, né, para guiar o impulso nervoso. Logo em seguida, a gente tem também o sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, ele é importante porque algumas partes ali do cérebro que vão ficar mais voltadas para desencadear em atividades
que a gente não precise realizar essas atividades de forma consciente, como, por exemplo, manter o coração bombeando, né? Isso é uma atividade que é desencadeada lá pelo bulbo encefálico, que esse bulbo encefálico emerge ali o nervo vago, que esse nervo vago ele vai ali alcançando as áreas ali do nosso sino atrial, lá do coração, para que mande, né, impulsos nervosos para que o coração sempre se mantenha bombeando. Então, esse é o princípio para que a gente possa entender um pouco sobre a anatomia do sistema nervoso, né? Que a gente, inicialmente, a gente vai ter os neurônios, que esses neurônios, eles são as células principais ali, que vão ter essa contribuição de carregar, de distribuir, né? Esses impulsos nervosos. E é importante até a gente mencionar que esses neurônios, muitas das vezes, eles são guiados, né? Por uma bomba de sódio e potássio, que a gente pode desencadear mais sobre isso quando está se tratando sobre fisiologia. Essa bomba de sódio e potássio, basicamente, é os elementos que fazem com que o neurônio consiga realizar a propagação do seu impulso nervoso. E quando a gente aplica isso nas práticas clínicas, né, quando a gente está falando sobre anestesiar alguma área, anestesiar o seu dedo, por exemplo, ou melhor, né, vamos falar sobre dentes. Quando você quer anestesiar um dente para fazer uma extração, a gente acaba aqui introduzindo, né, um material anestésico que pode ser de vários tipos, né, para várias funcionalidades ou para desencadear no quantitativo de horas que você quer que aquele nervo fique bloqueado e não desenvolva, né, na resposta sensorial do paciente. Então, na anestesia aplicada ali para o dentista, a gente pode observar que os neurônios eles vão ser bloqueados, especificamente na bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio deles ficam desligados temporariamente. O que significa esse temporariamente? Significa que é o tempo que o produto do anestésico está sendo metabolizado pelo fígado, né? Então, é o tempo que o fígado está metabolizando. Quando o fígado terminar de metabolizar, significa dizer que os neurônios que foram bloqueados, eles vão voltar à sua atividade e, consequentemente, gerar toda a questão sensorial, né? Existem vários tipos de anestésicos, eu não vou me adentrar tanto aqui a falar sobre anestésicos, mas tem lidocaína, que geralmente o pessoal gosta mais de usar lidocaína por não desencadear em efeitos adversos para as pessoas, né? Ter menos efeitos adversos, mas tem um tempo de durabilidade ali, cerca de 40 minutos. Tem bupivacaína. Bupivacaína, ela é um anestésico que dura cerca de 2 horas e meia, então é um anestésico de longa duração quando você vai realizar algum tipo de procedimento mais robusto, né? Que vai necessitar que você precise de um tempo maior. Espera ainda. Isso, é basicamente isso. Os neurônios, eles têm essa capacidade sensorial de fazer com que você sinta, né, que você está num ambiente gelado ou quente, ou que você tocou, né, em alguma coisa quente ou gelada, para que você desencadeie uma resposta frente àquela situação. Se sua mão ficou pressionada em um ambiente quente, né, e está ocasionando ali numa lesão na mão, né, e você sabe que está passando do limiar da dor, sua resposta, né, do sistema nervoso central, é justamente fazer com que você tire aquela mão e, consequentemente, não desencadeie, né, numa lesão tão grande ali na mão. Então, a gente observa que, inicialmente, o sistema nervoso ele é dividido, né, entre o sistema nervoso central, periférico, autônomo, né? A gente pode ter essas subdivisõezinhas, que até elenquei para vocês anteriormente, e essas subdivisões estão relacionadas também com os órgãos, né, ou determinadas estruturas que vão ficar situadas nessas regiões. Espera ainda que eu estou lendo. Isso. O sistema nervoso ele fica ligado, consequentemente, aos neurônios, porque um conjunto de neurônios forma o tecido nervoso e o conjunto do tecido nervoso forma todas as outras estruturas que formam ali o sistema nervoso. Quais são as estruturas? A princípio, a gente sabe, né, que tem o cérebro, né, que é um dos principais, mas nós temos também gânglios, terminações nervosas, nervos, temos também tronco, né, o tronco encefálico, temos a medula espinal.
Essa medula espinhal ela é bem importante porque ela tem ali cerca de 30 a 45 centímetros, né? Que basicamente essa medula espinhal ela fica dentro do forame espinal, lá das vértebras, e faz a distribuição dos nervos, né? Então, a gente pode ver que esse sistema, ele acaba aqui desencadeando com que as pessoas tenham, né, movimentos voluntários e involuntários. No que se trata de movimentos voluntários, a gente pode observar que a gente faz isso de forma consciente, né? Determinadas áreas do cérebro faz isso de forma consciente. Já quando a gente tem aqueles que são de forma inconsciente, que é o sistema nervoso, né? Faz isso de forma inconsciente, é justamente mandar com que o coração ele se mantenha sempre bombeando. Mas não só tem esse tipo de funcionalidade para manter sempre o coração bombeando. A gente também tem outras funcionalidades que são desencadeadas de forma inconsciente, como por exemplo, você está bebendo água e aquela água agora vai percorrer todo o seu trato gastrointestinal. Para que aquela água ela passe por todo, né, o aparelho intestinal, vai ser desenvolvido ali o que a gente chama de movimentos peristálticos, que o próprio esôfago começa a fazer, né? Então, o esôfago ele começa a fazer movimentos contráteis, unilaterais, para que impulsione aquela água, nesse caso aqui desse exemplo, impulsione para o estômago e depois para o intestino delgado, depois para o intestino grosso, né? E assim sucessivamente. Então, a gente observa que também tem esse tipo de funcionalidade, né? Fazer com que desenvolva os movimentos peristálticos. Ah, mas o que é movimento peristáltico? Eu sugiro que você assista lá no YouTube a minha videoaula correspondente ao aparelho do trato gastrointestinal, para que vocês entendam melhor. Tem uma live lá no YouTube, acessa o link aqui na minha bio. Tem tanto uma live como uma aula completa. Eu indico assistir a live. A live está bem completa, né? Que fala sobre todo o aparelho trato gastrointestinal, sobre sua anatomia, sobre sua fisiologia e sobre os seus componentes, né? Então, a gente observa também que também existe uma outra funcionalidade quando se trata desse sistema nervoso, né? Eu até acho que acredito que falei para vocês na semana passada, quando se trata do sistema cardiovascular, que dentro das veias a gente vai ter válvulas, né? E essas válvulas, elas funcionam justamente para que o sangue que se encontra nas periferias, principalmente quando se trata dos membros inferiores, esse sangue seja elevado, né, para os membros superiores. Esse sangue ele consiga enfrentar a gravidade, né, e consequentemente subir para as extremidades superiores do corpo. Então, dentro das veias vão ter essas válvulas. Como é que essas válvulas elas vão ser acionadas? Justamente por conta do complexo ali do sistema nervoso. Os nervos ali nas extremidades vão fazer com que essas válvulas elas funcionem para manter ali o fluxo sanguíneo sendo direcionado para as extremidades superiores. E é interessante falar sobre isso, né? Porque é justamente quando a gente entende um pouco sobre essa anatomia, a gente entende como é que funciona o nosso corpo. Então, o corpo entende que existe um desafio, existe um grande desafio a ser confrontado, que é justamente essa questão da gravidade. Então, diante dessa situação, é desenvolvido ali um mecanismo para conseguir vencer esse desafio, que é a gravidade, que é tendenciosa a colocar tudo no centro da Terra, né? Ou seja, no chão. Então, feito agora a resposta sobre esse desafio, a gente tem ali um mecanismo de fazer com que o sangue ele consiga alcançar outras estruturas, né? Fazendo com que as válvulas impulsionem ali o sangue para as outras áreas. Então, só para a gente conseguir elucidar, o sistema nervoso central é justamente os componentes do cérebro, que a gente vai ver que ele é composto por telencéfalo, diencéfalo, né, cerebelo. E o que é interessante de falar sobre o cerebelo. O cerebelo, ele é uma estruturazinha que vai ficar situada na região mais posterior, né? O que é posterior? É a parte de trás. Então, quando a gente vê o cerebelo, a gente observa que o cerebelo ele tem uma funcionalidade. O cerebelo, ele tem essa funcionalidade de armazenar informações no que se trata do sistema nervoso motor, né? Então, ele tem cerca de 50% dos neurônios motores vão ficar situados no cerebelo para
memorizar como é que você anda, como é que você fala, né? E incluindo quando você aprende a andar de bicicleta, esse aprendizado vai ficar armazenado lá no cerebelo para que você nunca esqueça como é que anda de bicicleta. E assim você concretize ali com suas atividades, né? Então, já o sistema nervoso periférico é justamente aquilo que vai estar situado nas periferias do corpo, né? Na periferia. O que seria na periferia? Seria nos braços, nas pernas, né? Tudo aquilo que foge do central. Então, a gente está falando especificamente sobre os nervos, né? É, a gente tem cerca de 31 pares de nervos espinais, né? Esses 31 pares de nervos espinais, eles vão ficar bem distribuídos ali. E alinhado com essa mesma logística, né, de falar sobre nervos, a gente também tem nervos cranianos, né? Que eles não estão ali voltados para o sistema nervoso central. Eles são pares de nervos cranianos. E a gente vai ter 12 pares de nervos cranianos que vão nascer ali do cérebro, né? Então, a gente vai ter ali o nervo oftálmico, a gente vai ter olfatório, abducente, vestíbulo troclear, o trigêmeo, né? Que o trigêmeo, ele acaba sendo um dos nervos mais discutidos no que se trata na odontologia, porque ele é um nervo que vai ficar mais voltado ali para distribuição, né, de vários outros tipos de nervos que foram originados do trigêmeo, para que fiquem mandando respostas sensoriais e motoras da região orofacial, né? A gente também tem o nervo facial, enfim, né? Inclusive, nas minhas videoaulas lá do YouTube, eu falo sobre alguns casos clínicos que podem ser acometidos quando se trata em lesões do nervo trigêmeo, né? Então, se você tem interesse, eu acho super legal você assistir essa aula do YouTube, porque acaba que lá eu mostro imagens, né? Fica melhor de vocês observarem. Então, quando a gente está falando sobre esse sistema nervoso central, a gente observa que tem o telencéfalo, né? Que é a parte maiorzinha. Tem o diencéfalo, tem o mesencéfalo. O mesencéfalo está na parte do meio, tem a ponte, tem o bulbo, né? Até já falei que o bulbo, ele é uma estruturazinha que vai ficar mais voltada para encaminhar respostas para o coração sempre se manter bombeando, né? Então, a gente observa essas estruturazinhas, inclusive lá nessa partezinha do cérebro, a gente vai ter duas massas ovoides, no livro vai descrever dessa forma, duas massas ovoides, que elas, a gente não fala muito sobre elas quando está falando sobre o sistema nervoso, porque elas acabam que desencadeando em uma atividade muito mais fidedigna quando se trata do sistema nervoso ou do sistema endócrino, que é aquele sistema que vai estar mais voltado para elaboração e emissão de hormônios, né? Que é a adeno e a neurohipófise. São duas massas ovoides que elas vão ficar situadas na célula turca do osso esfenoide e elas basicamente vão ficar mandando hormônios, né? Hormônios de crescimento, do folículo estimulante e assim sucessivamente. Vou me adentrar tanto no endócrino não para não confundir muito a cabeça de vocês. E o que é interessante falar sobre o sistema nervoso, quando a gente está falando especificamente sobre o cérebro, a gente observa que, assim como os demais órgãos, né, o cérebro ele também vai ser envolvido por um tipo de tecido. A gente observa que o tecido que envolve o cérebro a gente chama de meninges. Essas meninges elas vão ser divididas em pelo menos três camadas, né, que vai ser a dura mater, a pia mater, a aracnoide, né. Então essas três camadas elas se unem para fazer com que haja a formação dessas meninges. E essas meninges, né, ela vai estar envolvendo não só o cérebro, mas toda a medula espinal. Essa medula espinal, ela vai estar ali dentro do forame, né, dentro do forame vertebral, lá das vértebras, e ela vai trazer a funcionalidade de desencadear na proteção do sistema nervoso. Por que o sistema nervoso ele precisa ser protegido? Porque a gente sabe que alguma lesão, alguma situação atípica que pode ser acometida nesse sistema pode desencadear em algum tipo de lesão que seja irreversível, levando em consideração que os neurônios, eles não desenvolvem mitose, né, como eu falei para vocês,
Então, se eles não desenvolvem mitose, eles não têm essa parte de reconstrução, né, de alguma parte que foi lesionada. Então, acaba que o próprio corpo, né, a própria natureza desencadeou ali num mecanismo de fazer a proteção, justamente desse sistema nervoso. Então, a gente observa de maneira mais robusta e ampla no que se trata desses meninges lá no cérebro, né? Porque a gente vê mesmo o tecido, né? A gente vê mesmo o tecido circundante ali no cérebro, e a função mesmo dele é fazer com que não tenha nenhum tipo de contato bacteriano diretamente no cérebro, por exemplo, né? Tanto é que existe meningite. O que seria meningite? É justamente um processo, né, patológico que foi acometido nas meninges. Então, é como se tivesse algum tipo de processo patológico que estava sendo direcionado ali para o cérebro, mas teve a barreira inicial, que foi as meninges, e antes de acometer no cérebro, acomete nas meninges, né? Porque a gente já sabe que qualquer tipo de problema que acometa ali a massa encefálica acaba sendo um problema irreversível. Então, diante disso, a gente vê essas meninges, né? Essas meninges, elas são fáceis de serem visualizadas. Agora, quando se trata dessas meninges nas suas 3 camadas, né? Eu posso descrever que, de maneira mais fácil, ficaria se você observasse elas de forma histológica. Mas se a gente quisesse observar ela de forma macroscópica, eu poderia dizer que a dura mater é aquilo que a camada mais externa, né? A dura mater é a camada mais externa que a gente está vendo. A pia mater é a camadazinha que vai ter um contato mais íntimo com o cérebro. Então, consequentemente, é aquela camadazinha onde a gente tem como se fosse uns fiapinhos de teia de aranha, né? Uns fiapinhos que a gente consegue observar o que está por trás dessa pia mater. Tem um grau de transparência, a gente consegue observar o que está por trás, né? Porque a pia mater é uma camada que está tão próxima do cérebro que a gente consegue até mesmo ver a própria vascularização que está permeando ali naquela região, né? E aí, o que é interessante da gente observar sobre isso é que no cérebro a gente vai ter os ventrículos cerebrais, que dentro desses ventrículos cerebrais vai ficar circundando o líquido cefalorraquidiano, que esse líquido cefalorraquidiano, ele é um líquido que não tem nenhum tipo de coloração, e a funcionalidade dele ali vai estar girando em torno de fazer com que a cabeça não se torne tão pesada, né? Fazer com que a cabeça ela se torne mais leve. E esse líquido ele fica ali circundando de cerca de 6 a 8 horas, ele vai sendo trocado, né? E aí ele fica circundando dentro dos ventrículos cerebrais. É importante somente vocês saberem a diferença, né, entre os ventrículos para não confundir a cabeça de vocês posteriormente, né? Mas basicamente a gente vai ter esses ventrículos, são estruturas que vão ficar ali dentro da massa encefálica, bem dentro mesmo, para ficar circundando ali o líquido cefalorraquidiano. E muitas das vezes, algumas pessoas fazem punção desse líquido cefalorraquidiano para conseguir observar se o paciente tem algum processo patológico, né, se tem câncer. Enfim, dá para observar várias coisas, várias nuances através da punção, da remoção desse líquido e levar ele para meio laboratorial e análise do conteúdo. Tanto é que se a gente observar que lá no líquor tiver uma coloração amarelada, a gente pode observar que isso pode ter algum tipo de contaminação bacteriana, né? Ou se tiver num tom mais avermelhado, a gente pode já observar que possivelmente pode ter um contato ali com hemácias, e aí a gente já pensa que está tendo extravasamento de sangue de forma não esperada, né? Então, o cérebro ele vai ser composto por sulcos e giros. O que seria esses sulcos e giros? O sulco é basicamente aquela região mais afunilada, mas que a gente consegue, por exemplo, colocar um alfinete lá dentro, né? O sulco são várias regiões onde a gente consegue ver um buraco, uma fenda. Já o giro, eu costumo muito descrever que é justamente a massinha, a massa do cérebro, né? O giro, né? E aí, diante disso, a gente vai ter várias subclassificações, que é o pré-giro,
pós-giro, né? E essas subclassificações eu não vou me adentrar tanto, porque diante disso eu sugiro que vocês assistam, por exemplo, o curso de neuroanatomia que está sendo disponibilizado aqui na minha bio. Tem o link aqui na minha bio para que vocês vejam, né? Acho que são 14 horas de curso, né, completo sobre neuroanatomia. Então, para que vocês entendam bem mais a fundo a respeito disso, eu sugiro que vocês assistam esse conteúdo, já que eu não consigo passar mais tempo aqui numa live, né? Acho que o Instagram só permite passar um determinado momento. No meio, né, no cérebro, a gente vai ter dois hemisférios cerebrais, que a gente vai ter o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Antigamente falava muito que quem tinha pensamentos mais racionais tinha o hemisfério direito muito mais bem desenvolvido, ou quem era uma pessoa mais emotiva tinha um hemisfério esquerdo muito mais desenvolvido, mas hoje em dia a gente consegue fechar que esse tipo de situação não existe, né? É mito, não existe esse tipo de situação. Quem tem. Não existe esse negócio de hemisférios mais desenvolvidos. E no meio desses dois hemisférios existe uma estrutura que a gente chama de corpo caloso. Esse corpo caloso é uma estruturazinha que faz com que haja a conexão, né, entre esses dois hemisférios cerebrais. E o que é interessante a gente falar é que o hemisfério direito controla a parte esquerda do corpo e o hemisfério cerebral esquerdo controla a parte direita do corpo, né? E esse corpo caloso, ele faz essa conexão entre esses dois hemisférios cerebrais, mas não só isso. Ele também faz a interpretação desses impulsos nervosos, ele também faz ali a interpretação, né, das informações mentais. Então, ele acaba sendo uma estrutura bastante importante e bem visível no que se trata quando a gente estiver observando ali numa peça, né? A gente consegue observar ele de uma forma bem elucidativa. Então, a gente tem outras estruturas também que vão estar circundando ali no cérebro. A gente tem como, por exemplo, as artérias, são vários tipos de artérias. A gente tem artérias mais profundas, artérias mais superficiais, né, que elas vão se ramificando e elas vão se adentrando justamente, na grande maioria das vezes, onde é que está sendo presente a região dos sulcos, né? Então, as artérias mais calibrosas, que estão levando sangue para as extremidades do cérebro, elas estão bem afinhadas, né, nos sulcos. Então, a gente pode observar que quando a gente tem um corte naquele cérebro, a gente consegue observar várias outras artérias que vão ficar ali afuniladas dentro da massa encefálica. E a gente já sabe que as artérias, elas são estruturas que vão pegar o sangue rico em gás oxigênio para manter, né, a vitalidade e os aspectos nutricionais do tecido nervoso, né, no caso aqui do cérebro. E as veias, elas vão fazer o contrário, elas vão, na verdade, remover os resquícios metabólicos, elas vão também remover oxigênio, ou elas também vão remover todos os outros elementos que são impuros para levar lá para a veia cava e, consequentemente, fazer com que as hemácias elas passem por um processo de oxigenação novamente, né? Além das meninges que eu falei para vocês, as meninges que são estruturas que desencadeiam ali no processo de proteção para o cérebro, a gente também tem outro tipo de estrutura que faz a proteção, que é a barreira hematoencefálica. Ela é uma barreirazinha, né? A barreira hematoencefálica que ela faz a proteção direta entre a região do sistema nervoso central e as estruturas adjacentes. Tanto é que muitos vírus, por exemplo, eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, né, que é uma barreira bem robusta, que impede com que processos patológicos eles sejam consolidados nessa região da massa encefálica, né? Então, essa barreira hematoencefálica, ela traz essa funcionabilidade, né? Tanto é que muitos outros organismos já conseguiram desenvolver meios de conseguir enfrentar a barreira hematoencefálica. E diante disso, um exemplo clássico disso é o Zika vírus, né? O Zika vírus ele já tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e desencadear
no bebê que está em processo gestacional, é, processo de atrofia do desenvolvimento do processo do desenvolvimento do cérebro propriamente dito, né? Então, o Zika vírus ele acaba aqui desencadeando ali numa atrofia cerebral, porque ele interrompe ali o desenvolvimento. Como é que ele consegue interromper? Ele interrompe porque ele acaba aqui acometendo justamente as células progenitoras, aquelas células que vão dar origem ainda a outros grupos de células para formar o tecido nervoso. Então acaba que esse Zika ele vai logo destruindo as células progenitoras, que vão dar origem, né, são os genitores, que vão dar origem a outros grupos de células para formar ali todo o tecido nervoso, né? Então, quando você mata logo os genitores, consequentemente, não vai ter a formação de outros grupos de células para formar o tecido. Então, também é importante falar sobre o cerebelo, que é aquela estruturazinha, né, que eu falei para vocês que fica mais posteriorizada, fica lá atrás, né, fica aqui próximo. E ela acaba aqui sendo um espaço de armazenamento de cerca de 50% dos neurônios motores, para que haja o armazenamento das informações de como andar de bicicleta e assim sucessivamente, né? Então, esse cerebelo, ele acaba que tem a sua própria anatomia, assim como tem os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, ele também vai ter o hemisfério direito e esquerdo, né? Os seus hemisférios cerebrais. Então, aqui a gente também pode falar sobre o tronco encefálico, né? Esse tronco encefálico, ele é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Então, esse tronco encefálico, ele é composto por três estruturas que acaba aqui servindo como um intermediário, né, entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E ele acaba aqui também trazendo algumas funcionalidades, como é a área nascente de vários nervos. Como, por exemplo, aqui a gente vai ter a área nascente do nervo vago, né, que é o nervo mais importante quando se trata no quesito de bombeamento do coração, funcionabilidade do aparelho trato gastrointestinal, né? Ele controla, subsequentemente, no caso aqui o tronco encefálico, ele vai controlar a frequência cardíaca, né? E o que é interessante e importante falar a respeito sobre isso é que a frequência cardíaca, em geral, quando a gente utiliza dispositivos para detecção de como é que está a frequência cardíaca, é que a frequência cardíaca ela tem que estar entre 50 a 100. Fugindo desses parâmetros, a gente vai desconfiar que aquele paciente está passando por algum tipo de situação. Por exemplo, se a frequência cardíaca está passando de 100, o que, é que eu posso pensar? Eu posso pensar que aquele indivíduo ele está ou passando por algum tipo de situação de estresse, ou um estresse, raiva, ou está fazendo um exercício físico, ou tomou muito café, também tem isso também. Tomou muito café, fez com que houvesse ali o aceleramento da atividade do sistema cardiovascular, né? E, consequentemente, está trazendo algum tipo de sintomatologia, né? O que seria a sintomatologia do aumento da frequência cardíaca? Seria aquela sensação de sentir o coração pulsando, né? Seria aquela sensação frenética de sentir realmente a pulsação, ou de você tá tão rápido a pulsação que acaba que a pessoa fica um pouco mais zonza, enfim, né? Esse tipo de sintomatologia que é mais voltada para o aumento frenético. E quando tem um déficit tá abaixo de 50, como é que eu sei se é 50 ou 100? Tem smartwatch que detecta, né, a frequência cardíaca, tem aqueles aparelhozinhos, né, que é utilizado em âmbito hospitalar também, mas geralmente nos dias atuais a gente consegue detectar com o smartwatch. Só que o smartwatch, ele é importante falar sobre isso, que ele faz a detecção. Só que não é todos que fazem a detecção de forma pontual, robusta e precisa, né? A gente detecta ali com a utilização do relógio, mas não confia 100%, porque a precisão do smartwatch não tem uma tecnologia equiparada, por exemplo, a um equipamento que é utilizado no âmbito hospitalar, certo? Então a gente só utiliza para ter uma ideia, mas não para
trazer algum tipo de resposta e, consequentemente, a gente ir atrás de trazer meios terapêuticos. Então, diante disso, a gente tem o bulbo, né? O bulbozinho encefálico, que é cardiorrespiratório, a medula espinal, que ela acaba que se tendo ali entre 30 a 45 centímetros. Dessa medula espinal, ela emerge os nervos, né? Que vão ser 31 pares. E o que é bom diante dessa situação é que esses 31 pares, eles não vão ter nomes distintos, né? Na verdade, a gente acaba aqui elucidando é, nervos cervicais, nervos torácicos, fazendo alusão justamente à área em que ele nasceu, né? Da região cervical, da região do pescoço, torácico, da região torácica, lombar, sacral, coquígea. Tanto é que o cóccix, né? Os nervos do cóccix só é um par. A gente só tem um par. Tanto é que é por isso que a gente não tem dores no cóccix de forma tão constante. Porque não tem nervos demasiados naquela região do cóccix para trazer algum tipo de anormalidade, se tiver algum tipo de sintomatologia, né? Geralmente o pessoal sente mais dor de lombar, principalmente quem é cirurgião dentista, por conta que passa muito tempo sentado, né? Acaba que fazendo um esforço muito grande da região lombar, né, que está sobrecarregada, porque ela está segurando todo o peso do corpo, e atrelado a esse fato, também está relacionado com aquela pessoa que passa muito tempo sentada e também não bebe água. O que significa dizer, quando você não bebe água, você não está hidratando sequencialmente os discos vertebrais, né? Esses discos vertebrais, geralmente, eles ficam entre uma vértebra e outra. Então, acaba que fazendo com que a vértebra ela fique sem água, fique desidratada e traga uma hérnia de disco, por exemplo, ela fica esse disco ele fique menos desenvolvido, né? Não tenha tanta funcionalidade assim, e, consequentemente traga algum tipo de atrofia, traga algum tipo de distúrbio, né? Nesses discos e consequentemente por conta dessa situação é comum sentir dor na lombar, né? Qual que seria o melhor remédio para dor de lombar? Fazer exercício físico. O melhor remédio para dor de lombar é exercício físico. Mais alguns exercícios físicos específicos para dor de lombar. Não é qualquer exercício físico. Ah, mas qual é o exercício físico ideal para mim? O ideal, na verdade, é eu procurar um fisioterapeuta, que esse fisioterapeuta, ele acaba que descrevendo qual é o exercício físico indicado para você, porque vai depender também do seu grau de, de dor, né? Vai depender também do como é que tá esses discos vertebrais, né? Então, eu não posso chegar para vocês e falar que determinado exercício X é interessante você fazer se a sua situação é totalmente aversa, é totalmente contrária a isso, né? Por exemplo, geralmente quando eu sinto dor de lombar, eu sei que eu preciso fazer o estiramento dos discos. Aí eu faço um exercício específico para que esses discos eles sejam mais estirados, né? Haja um relaxamento. Mas isso é porque eu não tenho hérnia de disco, por exemplo, né? E é efetivo para o meu caso. Então, a gente tem aqui na região bem finalzinha, né, da medula espinal, a gente vai ter o cone medular e a cauda equina. Dessa cauda equina vai gerar ali vários nervos. E desses nervinhos, eles vão entrando ali nos membros inferiores, né? Um grupo vai para o lado direito e um grupo vai para o lado esquerdo. Essa cauda equina, ela tem justamente esse nome porque ela se assemelha muito com uma cauda de cavalo, né? Ela literalmente, para quem já teve contato, já visualizou essa estrutura, consegue observar que ela se assemelha muito uns cabelinhos, né, uns fiapinhos de cabelo. São fibras nervosas, né? Então, quando a gente se adentra ao sistema nervoso periférico, a gente relembra, né, que o sistema nervoso periférico, ele é justamente aquela estrutura que vai ter ali gânglios, terminações nervosas e nervos, né, que é um dos principais. E a gente já sabe que existem grupos de nervos sensoriais, motores ou mistos, né?
Esses gânglios são agrupamentos, aglomerados especificamente de neurônios, né? São agrupamentos. Neurônios que vão ficar agrupados e é justamente onde a gente tem mais sensibilidade. Esses gânglios, eles vão ficar situados na região do pescoço, na região da axila, na região do tronco, na região da virilha, né? É onde você tem mais uma resposta sensorial, né? Então, é um agrupamento de vários neurônios que vão ficar situados em uma determinada região. Então, a gente chama de gânglios. Então, diante disso, a gente tem a capacidade de observar, por exemplo, os pares dos nervos cranianos. Os nervos cranianos, a gente já sabe, são 12, né? São 12 pares de nervos cranianos. Esses nervos cranianos, eles acabam desenvolvendo ali toda uma funcionalidade, né? Principalmente no que se trata da região orofacial, né? Quando eu falo orofacial, é da região da face e da região oral. Então, esses 12 pares, eles vão trazer vários tipos de funcionalidade, como, por exemplo, o olfatório. O olfatório, acho que o próprio nome está descrevendo qual é a função dele, né? O nervo olfatório é justamente fazer a percepção sensorial olfativa, né? O nervo óptico, ele está relacionado com a percepção óptica, ou seja, do olho, né? Temos também o óculo motor, ou seja, para a atividade motora do olho, para fazer com que os olhos, de forma síncrona, eles consigam ali fazer a visualização. Lembrando que os olhos, eles só vão visualizar. Quem vai fazer a interpretação de tudo aquilo que está sendo visualizado pelos olhos é o cérebro, especificamente na região occipital, lá do cérebro. Então, a gente também, eu vou ampliando e vou descrevendo para vocês alguns casos clínicos que vão estar voltados para esse tipo de acometimento. Por exemplo, alguma lesão no nervo oculomotor. Uma lesão no nervo oculomotor, ou seja, é aquele nervo que faz a condução para que mantenha os olhos íntegros, né? Fazendo. O que ocorre? Estrabismo. O que é estrabismo? É os olhos ficarem irregulares, né? Um olho, por exemplo, ficar situado em uma região e o outro olho ficar situado em outra região. Então, isso é um acometimento que foi desenvolvido no nervo oculomotor, né? Existem várias causas que podem acometer esse tipo de situação. Tem também lesões no nervo facial, né? Essas lesões no nervo facial, elas são lesões mais robustas, né? Essas lesões podem ser hemifaciais, ou no lado direito ou no lado esquerdo, certo? Essas lesões no nervo facial podem ser por uma remoção de um dente do siso, que pegou lá na hora de arrancar o dente, pegou uma partezinha do nervo, né? Um nervo que estava em contato direto com o dente, né? A gente tem que lembrar disso, né? Não é assim, do nada. Geralmente, antes de fazer uma remoção, né, de um dente, fazer uma cirurgia, faz uma tomada radiográfica, né, para analisar como é que está esse contato, como é que existe ali esse dente, qual a posição do dente, como é que o dente está sendo encontrado dentro da cavidade e, consequentemente, se existe ali algum tipo de contato, que na radiografia vai aparecer, se está tendo contato direto com os nervos, né? Então, depende também do procedimento que vai ser feito e, a depender da situação, pode acometer no nervo, uma lesão no nervo facial, né? Então, se você. Deixa eu só ler aqui. Não, o estrabismo não tem essa capacidade de comprometer a interpretação dos sinais da região occipital, porque o estrabismo é só um acometimento ali que não está diretamente ligada à massa encefálica, né? Então, a massa encefálica ela consegue ter a sua atividade normal, mas não desenvolve nenhum tipo de patologia. Então, diante disso, a gente vai fechando aqui o quadro de hoje, né? Vocês já vão deixando nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, porque eu já vou fechando aqui para falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que ele acaba aqui subdividindo, né, em simpático e parasimpático. Então, o simpático geralmente é um sistema que vai estar mais voltado ali para trazer a questão da adrenalina, a questão de fazer com que haja
um aceleramento do coração, né? É onde a gente está submerso em uma situação de estresse. Já o parasimpático é quando a gente está numa situação mais de relaxamento. Consequentemente, vai gerar o quê? Vai gerar não vai gerar uma contração da pupila, vai gerar um relaxamento da bexiga, né? E o parasimpático, ele acaba aqui desencadeando nesse tipo de acometimento. Então, a gente observa que existe esses dois tipos de situações no que se refere ao autônomo, né? Que é o parasimpático e o simpático. Então, diante disso, se você tem dúvida sobre esse sistema nervoso, e quer saber mais sobre esse sistema, ficou curioso sobre esse tipo de conteúdo e quer saber mais, eu sugiro que tenha as minhas videoaulas no YouTube totalmente grátis para que vocês tenham acesso aí durante esse período de férias. Eu não vou deixá-las, não vou tirá-las do ar, vou deixá-las ao vivo aí para vocês assistirem. O que é legal é que o que eu sugiro para vocês é assistir a live, porque a live, por mais que ela tenha um tempo de durabilidade maior, cerca de 1 hora, ela acaba aqui contemplando com informações mais fidedignas. Agora, se você quer se aprofundar mesmo em anatomia do sistema nervoso, e entender sobre casos clínicos, entender sobre os nervos, a origem desses nervos, entender sobre as suas contribuições, eu sugiro você fazer o curso, né? Que nesse curso vai ter cerca ali de 14 aulas. Nessas 14 aulas, vocês não só vão ter as aulas, mas também vão ter o direcionamento do PDF, né? Do PDF que vai corresponder às aulas, né? Que vão trazer as imagens e vou fazer com que vocês consigam acompanhar tudo bem direitinho. Então, é isso, gente. Conforme vocês pediram, eu resolvi gravar essa última live correspondente a esse ano. Não pretendo mais gravar live esse ano. A gente vai se adentrar nesse período de férias, né? E aí eu quis trazer mais informações a respeito disso aqui para vocês, principalmente para vocês que têm curiosidade em entender um pouco sobre isso. Então, fiquem com Deus e até mais. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo via direct, que eu estou aqui para responder.